Em nossa aula de história de hoje, né, estaremos estudando sobre as fontes históricas. Vocês podem estar lendo o texto na página 23 a 27. Nós iremos, né, falar sobre as fontes históricas. E o que são fontes históricas? São consideradas fontes históricas tudo aquilo, né, que pode ser utilizado como recurso para termos informações sobre o passado. Né? Essas fontes históricas podem ser escritas, como diários, obras de arte, né? Jornais, revistas, cartas, documentos, né? Pinturas, fotos, ilustrações, chás de caricaturas, roupas, objetos, acessórios, ferramentas, móveis, brinquedos, materiais escolares, né? São tudo utilizado para estudar o cotidiano das pessoas no passado. Então, aqui nós temos, por exemplo, um livro, né? Aqui, ó, de Machado de Assis, Dom Casmurro. Aqui é uma das primeiras versões. Vocês estão vendo como era a escrita? E aqui nós temos outra versão. Quando é mais atual, de 2013. Na página 24, nós também temos aqui uma charge, né, ó, de 1982. O quadro da Mona Lisa, de 1504. Uma moeda de 1885, né? Não era nem o real, era réis. E um lampião, que as pessoas utilizavam como fonte de energia. Né? Então, aqui são objetos que contam o passado, como as pessoas viviam antigamente. Então, por meio dessa análise dessas fontes históricas, é que o historiador interpreta as informações que são fornecidas, né? E constrói um determinado conhecimento sobre o passado. Não existe maneiras de mudar o passado. O que aconteceu no passado já está no passado, nós não podemos mudar. Mas o que nós podemos ter é interpretações diferentes sobre um fato histórico, né? Quando alguém conta algo pra gente, a gente pode ter visões diferentes sobre o ocorrido, sobre o mesmo fato. Então é importante que o historiador, quando ele vai contar um fato, ele tem essas fontes históricas para comprovar o que ele está dizendo. Né? Para não ter interpretações diferentes. Quando você vai contar uma história, você tem que comprovar, você tem que ter fatos reais. Senão as pessoas podem duvidar da sua história. Então, o historiador é a mesma coisa. Né? E é dessa maneira que o conhecimento histórico, ou seja, o conhecimento sobre o passado é construído, por meio de um trabalho crítico do historiador ao lidar com as suas fontes. Né? Então, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai buscar as fontes materiais que comprovem a história. A partir daqueles objetos, dos documentos, de imagem, fotos, é que ele vai construir a sua narrativa. Um dos ambientes mais importantes para que a gente possa encontrar, né, essas fontes históricas é no museu. Né? São instituições que se dedicam à preservação e expor coleções de diversos tipos para fim de estudo, educação e lazer. São espaços onde o visitante pode observar, refletir e interagir com objetos de diferentes épocas e lugares. E aí, vocês já visitaram um museu? Né? Então, é muito interessante e divertido. Existem diversos tipos de museu, como os históricos, os de arte, os de ciências naturais. Cada um deles possui um acervo diferente, né? Características próprias. O Museu Histórico, por exemplo, possui um acervo composto, em sua maioria, de objetos e documentos antigos, que podem servir como fonte para estudos históricos. Né? Então, aqui nós temos, né? Lê a história a seguir e conheça uma das diferentes maneiras de compor o acervo de um museu. Vera descobriu que o museu da cidade onde mora está recebendo doações para ampliar o acervo e decidiu doar uma antiga câmera fotográfica que pertencia à sua família. Ao fazer a doação, Vera forneceu algumas informações sobre a câmera. Depois, os funcionários do museu realizaram uma pesquisa para descobrir um pouco mais sobre o objeto doado. Né? Então, a câmera é a fonte histórica. Como estava desgastada, a câmera foi restaurada. Ela recebeu uma limpeza, um tratamento contra ferrugem e uma pintura nova, semelhante à original. A câmera ganhou um lugar seguro para ser exposta, onde é protegida de fatores que possam danificá-la, como a poeira, o excesso de calor ou umidade. Do lado da câmera foram apresentadas as informações sobre ela. Depois de passar por todos esses procedimentos, a câmera tornou-se parte do acervo do museu, podendo ser vista por todas as pessoas que o visitaram. Aí, depois dessa leitura, vocês estarão realizando a atividade na página 28 e 29, primeira e segunda questão.